Então, vamos. Então, só para a gente lembrar um pouco, nós estamos estudando as leis morais. Já estudamos a lei de adoração e a lei de trabalho. Agora nós vamos estudar a lei de reprodução. Dentro da lei de reprodução, nós vamos estudar a população do globo, vamos estudar a sucessão e aperfeiçoamento das raças, vamos estudar os obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Então, vamos lá, na 686, população do globo. Então, o Kardec pergunta assim: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, assim, acho que ninguém tem dúvida que a reprodução é uma lei natural, faz parte da vida, é uma lei divina, é da natureza. Senão, a gente desencarnaria, como é que a gente ia voltar? Então, ela é fundamental para o nosso retorno, ela é fundamental para que os seres vivos existam e coexistam na Terra. Então, é uma lei divina e importante para que o planeta seja habitado. Boa noite, Maria. Então, olha, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra. Então, já que vai reproduzindo, 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 e aí quando a gente olha as formigas, que vão reproduzindo, reproduzindo, quando a gente olha aquele monte de formiga, aquele monte de moscas que voando juntas, a gente fala, meu Deus, mas e se isso reproduzir indefinidamente, a Terra vai ficar lotada de formigas. Mas também em relação aos seres humanos. A gente fala, nossa, mas já aumentou a população, está aumentando numa velocidade muito grande, os espaços da Terra estão ficando muito ocupados, embora ainda existam muitos espaços que não estão tão ocupados assim pelos encarnados, e a gente fala, se isso continuar, vai chegar uma hora que não vai caber na Terra. Tem gente que fala isso. Ele vai responder, mas se vocês quiserem comentar também, dar algum exemplo, pode, tá? Por favor. E ele fala que não. Então, muitas vezes, a gente tem determinadas preocupações porque a gente esquece que Deus é uma sabedoria que a gente não tem alcance sobre o conhecimento, não tem conhecimento para entender a sabedoria divina, mas tudo se encaixa. Essas coisas absurdas que a gente pensa, elas não acontecem. E ele fala, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. A gente vai lembrar do exemplo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que quando o homem sobe no alto de uma montanha, ele vai ver muito mais do que quando ele está lá embaixo, no pé da montanha. Quando ele está no pé da montanha, ele vê ali o que está em volta dele. Mas quando ele sobe, ele vê tudo que ele pode ver do alto da montanha, ele vai ver um horizonte maior. E assim também, à medida que nós vamos evoluindo, nos desapegamos dos nossos cantinhos que nós criamos, dos nossos cercadinhos, a gente começa a enxergar as coisas com maior amplitude. A gente começa a perceber que as leis divinas, a aplicação delas é muito mais abrangente do que a gente entende.
e elas são perfeitas. Então, Deus tem muito mais condição e sabe, mantém o equilíbrio das coisas sem que a gente o compreenda. Mas esse equilíbrio existe sempre. Alguém quer perguntar? O Celinho, sou eu, Alice. Ó, não faz pergunta difícil, não, porque se você Não, fizer pergunta difícil, eu vou hum, pedir para a Fran, vou pedir para a Patrícia, vou pedir para o Edson responder. não, é só uma reflexão para ver se está dentro, né, dentro aí dessa questão. Quando ele fala que excessiva na terra, né? Falando, né, da questão aí, né, desse excesso, né? Mas é igual depois responde, né, que Deus, né, mantém tudo em equilíbrio, né? Essa inteligência suprema sabe o que está fazendo, né? E nós lembramos lá mais no passado, bem passado mesmo, as famílias geralmente eram 5, 10, 12 filhos, né? E hoje, por exemplo, olha como é que vai tendo esse equilíbrio. Hoje nós já estamos vendo que há casais, né, que tem 2 filhos, tem uns que tem um só, e muitos não estão querendo ter, né? E essa questão que Deus sabe como que faz as coisas. Às vezes a pessoa fala, as pessoas têm que ter filho, mas Deus sabe o que está fazendo, né? A gente não sabe o porquê disso, né? Mas ele, né, ele tem essa sabedoria, né? Nós não sabemos o porquê que isso está acontecendo, mas com certeza ele sabe, né? Porque a população antigamente, as famílias tinham mais filhos. E hoje o porquê que está diminuindo isso, né? Vamos saber por quê, mas Deus sabe, né? Me lembrei desse ponto, né? Para a gente refletir, né? Porque às vezes a gente critica, né? Mas se Deus está permitindo, né? Porque Ele sabe, né? O porquê de tudo, né? É isso. E é interessante a gente observar que as famílias realmente estão tendo menos filhos, né? Algumas. Mas a população da Terra só está aumentando. Estão reencarnando mais. Mas por que isso acontece? Porque ainda tem espaço, tem muita coisa ainda para ser feita. A Terra ainda não está totalmente habitada. E também, realmente, é o que você falou. Deus, na sua soberana justiça, ele entende, trabalha o equilíbrio. Quando começa a superlotar, começam também a desencarnar pessoas. Então, vai sempre tendo um equilíbrio, vai superlotando o plano espiritual, que tem o dobro da população que nós temos aqui na Terra, porque lá cabe. Mas também, se começar a encher lá demais, vai vir para cá, ou vai para outros mundos, porque Deus também vai criando outros mundos. Então, assim, quando a gente vai raciocinando sobre como Deus administra essa população, essa reprodução dos seres vivos, a gente vai vendo que é muito mais inteligente essa administração do que a gente possa imaginar. E é o que você falou mesmo, Leci. Ele é muito sábio. Deus é muito sábio. A Fran também quer falar. Não fala coisa difícil, não. Não, é só um comentário. Sem dizer que também a população está envelhecendo, né? As pessoas estão vivendo mais tempo, estão tendo menos filhos. Então, assim, essa semana agora, né, foi lançada na Europa a primeira vacina contra 15 tipos diferentes de câncer, ou seja, essa população que já está vivendo mais tempo, então ela vai tender a viver mais tempo ainda, né? A tecnologia vai descobrindo novas curas, então o perfil do ser humano na Terra, como assim em geral, tá tendo uma mudança muito grande, né? E isso tem um propósito, né? A gente não consegue enxergar ainda por quê, né? Nem ainda e nem. Porque é de Deus, né? Ele que coloca as coisas dessa forma, porque tem algum propósito divino que a gente não entende, né? E aí vai caber uma pergunta, mas nós vamos estudar ela mais para frente, muito
bem colocada essa questão, daqui a pouco te passa a palavra, Eliette, que é o seguinte, olha só, estão sendo descobertas vacinas, tratamentos mais avançados, tudo procurando prolongar a vida, procurar tratar e curar as doenças. Então, será que a participação do homem nessa preservação da vida, a participação do homem para que as raças se reproduzam, será que é importante? A gente vai ver isso um pouquinho lá para frente. Não vou responder, mas vou levantar o que o Heraldo falava, que é o barulho de carroça. Vamos lá, Eliette. Celinha. Não, Eliette primeiro, que ela está na Tá frente. Tá ali, sim. Vamos seguir a fila. Vamos lá, Eliette, pode falar. Tem que ligar o microfone. A Eliette não está falando, ela levantou... Tá. Oi, agora vai. Eu aqui no Rio, eu tenho visto muito acontecer também, é a questão dos gêmeos, né? Então a gente fala assim, não está nascendo ninguém. Tenho várias pessoas aqui que eu conheço, até de amizade minha, pelo menos umas 2 ou 3, esperava um, veio 2, entendeu? E eles são tão aceitos, tão bem-vindos, né? Que a gente pode ver também, porque pode não nascer de um lado, mas de uma outra forma, elas estão esperando. Eu espero uma neném, daqui a pouco. E eles estão vindo assim, de 2 em 2. A minha sobrinha mesmo teve 2 meninas, né? Aí agora a colega da minha irmã está com 2 meninos. E aí a gente vai vendo, vai sair para a rua, a gente vai no shopping e tal, tá lá aqueles casalzinhos de gêmeos. Isso também é uma forma de modificar, né? E tenho visto também muitas crianças com conhecimento muito, muito além, entendeu, Celinha? Crianças que falam coisas que deixam adulto de boca aberta, né? Então, essas coisas são um motivo que o nosso progresso não está totalmente assim. Existe, assim, é como você falou, Deus deve estar fazendo o contrabalanço, né? De um lado, de outro, vai alguém, nasce tanto, e a gente viu no nosso contexto aqui, o outro está em outro contexto. Então, é coisa que tem que haver mesmo essa coisa mais paralela das situações. Sai dali, mas vem aqui, e assim vamos, né? Para que a gente possa manter o equilíbrio. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Sempre Deus busca manter um ponto de equilíbrio. A gente sabe que também na antiguidade nasciam gêmeos com mais dificuldade porque não existia medicina suficiente para isso. Mas hoje nascem, às vezes, 3, 4, né? Nascem muitos, a gente tem notícia disso. Porque hoje já há recursos médicos para dar suporte a isso. Então, à medida que nós vamos evoluindo, algumas coisas novas vão surgindo na nossa vida. E também os espíritos que estão reencarnando, muitos com conhecimentos que a gente não tem. Isso não quer dizer que eles sejam mais inteligentes ou menos do que nós, mas eles têm conhecimentos que a gente ainda não adquiriu. Não sei se eles terão todos os conhecimentos que outros que já estão aqui têm, porque é a diversidade que cria, que complementa. É o que um não tem e o outro tem que vai complementando e vai alavancando o progresso. Então, é muito importante a gente perceber isso. E novamente o que Eliette falou, é a busca do equilíbrio. Então, eles vêm suprir pontos que, às vezes, nós estávamos com dificuldades. E também vão receber de nós pontos que, às vezes, eles têm dificuldade. É muito bacana, né? Um complementa o outro. Então, por isso que o Emmanuel fala que nós estamos, e o André Luiz também, nós estamos magneticamente ligados uns aos outros. Essa é a
solidariedade que existe entre todos os seres da criação. E Excelente. agora a Leci queria falar. Isso. Não, peraí, só um pouquinho. Agora a Leci. Não, eu ia dizer isso que a Alessi queria falar. Ah, tá bom, obrigada. Né? É só mais uma reflexão, Celi, não sei se eu estou certa. Essa última frase, né, é muita informação, né, que ele fala assim, né, igual você comentou, essa última fala, antes de você falar a penúltima. Ele fala assim, né, que o homem apenas vê com o canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Que o homem só vê com os olhos físicos, né, não com olhos espirituais, no que igual está falando em cima, que Deus é a sabedoria e sabe o que está fazendo, né? Então, nós, assim, a nossa capacidade de ver é fisicamente, né, tudo, né? E o que, ao contrário, né, o homem, ele está, né, atrapalhando a natureza, vamos dizer assim, né, acabando com a natureza, e Deus não, né? Deus tem essa harmonia do conjunto de tudo, né? Eu entendi essa fala aqui também nesse sentido, trazendo para a gente ver que a gente só consegue ver com esses olhos da terra, né? Então, assim, não sei se cabe aqui, não sei se cabe aqui essa fala. É muito importante, quando ele fala da visão estreita, ou um canto do quadro da natureza, que mesmo quando estamos desencarnados, às vezes vemos também com os olhos da terra, porque a gente está tão apegado à terra, à matéria, que a gente vê também a visão estreita, né? É isso mesmo. Mas vamos continuar agora na 688, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Será que as nossas raças estão sendo aperfeiçoadas? Vamos ver? Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Resposta: assim acontecerá de fato, como várias raças já desapareceram. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente vê que algumas raças, elas foram desaparecendo mesmo. E hoje, por exemplo, a gente sabe que o Homo sapiens não existe mais como Homo sapiens. Nós podemos ser descendentes deles, mas somos um pouquinho diferentes. Vocês lembram aquele homem da caverna que puxava a mulher pelos cabelos, né? Assim que é a figurinha? Então, agora as imagens, a forma já mudou, a raça já mudou, e com a mixigenação, né, com a combinação das raças, elas vão se modificando mais ainda. Né? Eu fiquei sabendo outro dia que o Brasil é o país que tem mais modificações genéticas no ser humano. Não que foram provocadas pelas pesquisas científicas, não, nascem já assim. Então, nossa raça é bem misturada mesmo. E nós sabemos disso. Isso é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de receber um pouquinho de cada raça, né? E também doar um pouquinho para cada raça. Olha que bacana. É novamente o equilíbrio. Pode falar, Cida. Quer falar? Quero sim, Celinha. Celinha, se a gente pensasse aqui que hoje nós sabemos que não se falam mais em raças, né? São seres humanos, porque nós também podemos reencarnar numa raça ou em outra, se chamarmos de raça, né? O que hoje a gente já tem questionado muito. Então, o mundo, nós sabemos, aqui é uma pergunta, mas eu estou fazendo um preâmbulo para ela. Nós sabemos que nós estamos ligados a genéticas ancestrais, claro. Sabemos também que povos, aí sim povos,
né, já não habitam neste planeta, que continuará evoluindo independentemente de quem o está ocupando. Porque se nós não evoluirmos, nós teremos que reencarnar em outras escolas para espíritos infantilizados. Então, eu só faço aqui um adendo a essa ideia das raças que desaparecem, talvez no século XIX ou na tradução tenha vindo com a ideia de raça, e que hoje seriam povos, né? Não sei, é apenas uma forma de a gente pensar juntas, Celinha. Então, eu não sou especialista em semântica, nem em terminologia, mas se a gente raciocinar, a gente vai ver que o povo são agrupamentos de pessoas. Raças são características de formação do corpo. Eu entendo assim, mas eu não sou especialista. Então, eu acredito que o termo raça esteja bem colocado aí no texto, quando ele fala, nesse momento, raças humanas, porque ele não está dizendo, porque povos podem ser misturas de raças diferentes. O povo judeu, ele poderia ter 2, 3 raças no povo judeu, ou 10 raças. Agora, a raça é que tem uma origem, uma característica específica. Então, são raças humanas que, evidentemente, decrescem. Por exemplo, a raça Zulu, que habita ainda a África. É uma raça. Tem o povo, mas eles todos, o povo é muito pequeno, e eles todos têm as mesmas características genéticas, embora diferenciem-se em forma, mas a origem, que é a raça, está muito caracterizada, eles são muito poucos. O nosso povo brasileiro é um conjunto de raças. Então, eu acredito que ele quer dizer mesmo, aí quando ele quer saber se elas vão desaparecer, ele não quer dizer os povos, ele quer dizer as raças mesmo. Mas a gente pode aprofundar isso pesquisando nos dicionários os termos. Eu acho que não é Nada a ver. importante Não, isso não vai isso importar aqui para agora, que o sentido mais importante é a gente perceber que quem governa, quem dirige é Deus mesmo, né? Não é o mais importante. Não né? é mesmo, não é mesmo. Foi apenas vamos dizer, uma provocação. E aí, no caso, quando nós falamos dos povos egípcios, vamos dizer, dos povos iniciais, que seriam os africanos, que aqui estavam os chineses, né? Estes seriam as raças primitivas, e que nós tivemos os 4 povos que vieram de Capela. Mas eles tinham várias raças. Sim, sim. Eles tinham mais de uma raça. Pois é. Aí, nesse aspecto, é que eu já não conheço. Então, eu estou aprendendo com você, porque isso aí, para mim, eu nunca tinha pensado que os egípcios tinham várias raças, porque os africanos já eram raça, ou povo, ou grupo que já existia aqui, né? Então, os egípcios, eles tiveram interpenetração de povos que eram da raça, que hoje nós falamos raça africana, né? Isso. Mas pode deixar, isso aí não tem nada a ver, não. É que eu, ouvindo você, eu pensei nisso. A Eliette quer falar, a Alessi e a dona Elida. Eliette, eu não sei se ela quer falar, acho que ela não abaixou a mão. Não, quero não. Então, faltou abaixar. Aperta a mãozinha aí para você abaixar, fazendo favor. Então, é a Alessi e depois a dona Elida.
Celinha, eu busquei aqui conceito de raça, né? Raça não é um conceito biológico, mas sim uma construção social que as pessoas usam para identificar e categorizar grupos de pessoas. Também usado também categorizar humanos com base em características físicas, culturais, mas que é principalmente uma construção social e não um conceito científico. Então, é isso. Raça é isso, né? Qual é a fonte, Leci? No Consolador que estava escrito aqui. Ah, tá. Tá? Tá certo. Obrigada pela contribuição. E a dona Hélida? É que aqui praticamente eu também procurei no Google. E aí dá como raça características físicas, né? São, no caso aqui, né? Características físicas herdadas. E povos, eles não dão como povos, dão como etnias, que são pelos fatores culturais, históricos, sociais, língua, religião. Quer dizer, é um conjunto, né, que é definido como etnia. Quer dizer que raça mesmo, eles dão aqui como características físicas herdadas. Não sei, não conheço, mas aí pintou a curiosidade, né? Eu também entendo mais dessa forma. A raça são características bem específicas que constituem modelos físicos, vamos dizer assim. E a etnia ou povos, né? Os povos, eles se caracterizam por comportamentos sociais, pelas leis que eles criam entre eles, pelo comportamento cultural, por uma cultura. Eu nem sei como aqui no Brasil eu seria caracterizado, né? Porque aqui uma mistura, né? Brasileiro. O povo brasileiro, a gente estudou isso lá na escola. Lá quando a gente estava estudando no, sei lá, primeiro, segundo grau, o povo brasileiro, ele é composto de um conjunto de raças. Isso. Diversas. A diversidade de raça, mas o povo é um povo brasileiro que está dentro da nação chamada Brasil e que tem características culturais que caracterizam, identificam como povo brasileiro. Língua, cultura, organização social, uma série de coisas. Eu não sei por que aqui não caracteriza, quando eu perguntei, não dá povos, eles substituíram por etnias. Eu não sei, não entendo bem disso. Não, porque é etnia mesmo, a palavra é etnia mesmo, isso mesmo. Tá. Bom, Celinha, rapidinho, lá no Caminho da Luz, a Caminho da Luz fala, né, Emmanuel explica a origem das raças negra, amarela e branca, afirmando que essas raças evoluíram na Terra com a intervenção de espíritos que já estavam mais evoluídos. Então, assim, a raça é um nome, é só uma definição, né, para os espíritos, né, e a condição também de cultura, física, né, essas coisas, igual está falando aí. Né? Lá no Caminho da Luz explica sobre isso. Raça é característica física. Etnia ou povos que formam os povos é característica cultural, social, isso que a gente está deduzindo. Mas isso não importa para o nosso estudo. Sim, sim. Né? O que importa para o nosso estudo, e é muito importante que a gente não... esses conceitos são muito importantes, eu acho que foi muito bom a Cida ter levantado, a gente ter procurado as respostas, para que a gente saiba usar as palavras. Mas me parece que no livro, na tradução aí, que deve também ter vindo do original, o termo está correto, raças humanas mesmo. O que é mais importante é isso, ele quer saber se elas, já que elas decrescem, se elas vão desaparecer. Que é o que você fala, por exemplo, a raça amarela, se ela estiver decrescendo, ela pode desaparecer? A raça branca, se ela estiver desaparecendo, se ela estiver decrescendo, ela pode desaparecer? Na verdade, tem outras raças que a gente conhece pouco, né? Que
essas raças podem, não são povos, são raças mesmo. Então, pode ser que vai misturando, 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 um dia não tenha nem raça negra, nem raça branca, nem raça amarela. E ele fala, assim acontecerá de fato, mas outras lhe tomarão o lugar. Então, vai ser uma raça, talvez, assim, por exemplo, misturando a negra com a amarela. Nemarela. Verdade. Mas a Vai gente ter, sabe ô, que o Celinho, vai ter brasileiro, é, ele tem o cafuso, ele tem o caboclo, ele tem as raças que formam as misturas de raça. Tem um nome, são novas raças. Aí os professores é que vão me ajudar. Que tem, assim, né? Tá daqui, certo? daqui um tempo vai ser raça de luz. Só brilho, todo mundo. Pode ser. Cara, Tem um meluco também, uma meluco e de Mamelu, do Cafuso é índio com negro. isso mesmo, cafuso, que já deixa de, não é nem raça indígena, nem raça negra, já é uma nova raça. E o mameluco também. Também, Isso mesmo. Então, vamos avançar mais um pouquinho? (689) Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Então, será que nós somos... Aí vem aquilo, a gente lembrando lá do A Caminho da Luz, né? Será que nós somos descendentes desses que vieram para a formação da Terra ou que estavam na Terra? Ou será que nós somos novos, criados depois? A gente, de vez em quando, a gente fica perguntando essas coisas, não fica? Vamos ver. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana é a raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças, mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. E aí a gente para e tem muita reflexão nessa resposta. A primeira que eu queria colocar aqui para vocês é que, olha só, nós somos descendentes de seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. O que nós andamos arrumando, hein? E quando a gente critica alguém que comete algum ato de violência, criticar o ato é uma coisa, criticar a pessoa é outra. Ou aprender a não praticar o ato é que é importante. Nós já fizemos coisas piores, porque nós somos selvagens, gente. Dos tempos primitivos, ele fala, ó, não tem jeito, nós não fomos criados depois, não. Nós somos, estamos na nossa melhor versão daquilo que já fomos. Então, nós somos descendentes dessas raças primitivas. E ele fala que até a nossa raça atual vai se aperfeiçoar e vai se extinguir e ser substituída por outra raça. Talvez seja o que a Cida falou, a Alessi falou, a Fran, a Eliette, a Dona Hélida, raças mais iluminadas. Pode ser. Quem sabe? Né? Mas nós vamos
Então, vale a pena a gente lembrar disso. E vamos ter novos corpos, porque os corpos vão se evoluindo também para receber espíritos mais evoluídos. Não é concebível que se tenha um corpo, que o espírito, no nosso estágio atual, habite um corpo de um selvagem. A gente não conseguiria. Nem ter um cérebro igual os seres primitivos tinham, né? E à medida que formos evoluindo espiritualmente, vamos também ter a benevolência divina que nos vai dar um corpo melhorado. Tá entendido? Eliette e Fran. Vamos lá. Eu acho que Eliette também é a mãozinha que ficou levantada. Eu acho que é a Fran. Eliette? Acho que a mão que ficou levantada mesmo. Eu fico pensando o seguinte, a Terra passando para um planeta, deixando de ser de prova e expiação, passando a ser um planeta de regeneração. Não é a Terra em si que vai mudar, são os habitantes, certo? Não é assim? Ô, Fran, olha só. Os habitantes da Terra acabam promovendo uma mudança da matéria. O próprio corpo muda, as células mudam, a alimentação muda, a natureza começa a se modificar. Então, é um contexto, por isso que tudo está ligado, é solidário, para que se mantenha, se restaure o equilíbrio. Mas, a princípio, parte da condição espiritual de quem está habitando para poder gerar essa modificação externa, não seria assim? Sim, porque a nossa mente, ela vai construindo. Então, não só os encarnados, como os desencarnados no entorno da Terra. Eles vão promovendo essa mudança também da matéria. Uhum. Então, assim, pegando o gancho nisso e nessa substituição por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, será que a gente podia imaginar corpos assim mais sutis, Sim. né, que não sejam feitos da matéria que a gente é hoje, sabe? Habitando aqui a Terra futuramente? Porque o que Sabe pensar assim? o que caracteriza a densidade do corpo é a ligação mais próxima das moléculas ou das células. Quanto mais etéreos os corpos são, mais distantes são as células. O que muda é só a distância entre elas. Olha só. Então, porque o perispírito, por exemplo, ele tem células mais distantes e o corpo mais próximas. Por isso o corpo é mais denso. O que dá densidade é a aproximação e a força que liga as moléculas. Porque eu fui pensando o seguinte, que se a gente veio lá desde o homem de, sei lá, de Neandertal, de Java, Cro-Magnon, aquela história toda lá de trás, né? Aí, já que a gente veio de lá e a gente foi se adaptando às nossas, né? O homem foi adaptando às condições da Terra, ao mesmo tempo foi modificando a Terra, sofrendo as consequências dessa modificação, aquele ciclo. Numa situação futura, assim, será que é isso que eu pensei, sabe? Se a gente fosse se sutilizando, evoluindo moralmente, a ponto de realmente a gente se tornar de uma matéria mais etérea, Sim. ao invés de pensar numa adaptação física, assim, que nem a gente tem visto, né, durante os milhares de anos, sei lá quanto tempo que o homem existe, eu já não estou lembrando de história assim, mas durante todo esse tempo de evolução, aí eu pensei, isso daqui a um tempo mais para frente, a Terra pode virar um planeta de outro tipo de matéria. A Terra vai mudar, né? Vai ser um planeta de regeneração, nossos corpos vão tornar mais leves ou mais fáceis de serem dirigidos, mais saudáveis. Nós também vamos mudar, só que a natureza não dá saltos. Tem todo o processo a ser percorrido, né?
O Luciano, ele pediu a palavra. Será que a gente dá a palavra para ele? Vou pensar. Celinha, logo comigo, Celinha. Boa Então noite a vamos, todos. Luciano, boa noite. Boa noite. Eu estou só entrando rapidinho, vou sair, mas era mais para ver vocês mesmos. Mas eu, ouvindo essa pergunta da Fran, me veio à cabeça que, se nós pesquisarmos hoje em sites confiáveis, sites que tratam das mudanças que têm ocorrido no planeta Terra ao longo dos anos, nós podemos perceber que a Terra tem se afastado cada vez mais do Sol. Né? O que isso implica, esse afastamento da Terra do Sol? É uma notícia, está na internet, todo mundo pode acessar. Nos planetas mais evoluídos, os planetas mais evoluídos, eles são afastados do Sol. Então, em termos de matéria, eles são menos dependentes da força do Sol como geradora de força e vida, como o nosso planeta ainda é. E nesses planetas evoluídos, afastados do Sol, mais afastados do que a Terra é um dos mais próximos do Sol, a vida se processa de outra forma. O que tem a ver isso conosco? Em termos de matéria, a Terra também está se encaminhando para afastamento do Sol. Isso implica que novas formas de vida vão se adaptar com esse afastamento do Sol. Espiritualmente falando também, os espíritos que aqui residirem no planeta Terra também serão corpos materiais mais sutis, para permitir a melhor locomoção, o melhor deslocamento aqui na Terra. Em contrapartida, se serão corpos mais sutis também, por equação direta também, serão espíritos também mais sutis, o que implica também na evolução espiritual nesse planeta que está evoluindo e caminhando para um planeta melhor. Então, isso é uma prova científica. Acho que era só isso para tentar contribuir com vocês. É importante a gente lembrar, é fato, né, que a Terra está se afastando um pouco do Sol, porque à medida que os planetas vão se tornando auto-ilumináveis, vão tendo condição de gerar energia, e nós somos geradores de energia, só que não sabemos ainda e não temos potência suficiente para isso. Perfeito, vamos Celinha. dependendo menos do Sol. Né? Seremos espíritos mais luminosos, ou seja, com menos necessidade da luz do Sol. Exatamente, que é o que as pessoas que fizeram comentários também lembraram isso, que nós vamos nos iluminando. Agora falta um pedacinho ainda grande, que a nossa luzinha é uma lanterninha, e olha lá. Né? Estamos na madrugada de um planeta de regeneração. Mas lembramos que madrugada é porque já passou o pior, já passou a meia-noite. Daqui a pouco vai clarear. Não tinha nem lanterna, né? Isso aí. É isso, um abraço a todos. Obrigada. Então, vamos agora para 690. Boa noite, Virgínia. Vamos lá. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Então, de novo, ele quer saber, será que nós somos mesmo descendentes dos corpos primitivos? Nossos corpos são descendentes dos corpos primitivos? Resposta. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, o que importa é que sempre nós somos descendentes de raças que nos antecederam. E vamos nos misturando, nos aliando, nos completando, e vamos produzindo tipos novos. Que também
são tipos mais aperfeiçoados, adaptados, adequados às condições de vida no ambiente em que vivemos. Né? Acho que está fácil da gente entender. E aí ele pergunta qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas. Agora ele quer saber qual é a característica física que distingue e domina as raças primitivas, que caracteriza as raças primitivas, que chama mais atenção, que é mais dominante. Desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, olha só, o homem é muito mais adiantado e evoluído do que os animais, porque ele sabe usar a inteligência para utilizar as condições, as forças da natureza e tirar proveito delas. Haja visto energia elétrica. Como os homens conseguiram transformar o curso dos rios em agentes de energia elétrica. E, graças a isso, nós temos a nossa luz na nossa casa. Então, na hora que o sol está lá do outro lado, iluminando o outro lado do planeta, nós não estamos no escuro. Porque aprendemos a usar a nossa inteligência para extrair as forças da natureza. À medida que for, quanto progresso já adquirimos com conhecimento dos cristais, da combinação entre eles, nos metais, conhecimento dos átomos, a física atômica, que é extremamente necessária também, utilizada nos tratamentos de saúde. E aí a gente vai percebendo quanto o homem consegue utilizar-se e até das leis físicas e químicas para se fazer tanta coisa, né? Olha que a gente não tivesse a roda redonda, né? Então, quanta coisa a gente já tem de recurso, né? Se a gente não soubesse utilizar. E estamos agora aprendendo, os mais novos já sabem, os mais que já têm alguns anos de idade mais aqui na Terra, têm mais dificuldade aprendendo a usar os recursos da comunicação virtual. Entender como é que é isso e tudo é difícil ainda para nós. Essas combinações que são feitas para gerar toda essa inteligência artificial. Mas essa inteligência artificial, ela foi construída pelo homem. Então, a gente vai vendo como ele fala muito, os espíritos respondem muito claramente que a raça humana atual, ela substituiu a inteligência, pela inteligência, a brutalidade do passado. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? E aí, eu vou lembrar que no início, quando eu falei que a gente ia falar sobre isso, se o homem deve intervir. Se ele deve trabalhar, fazer, agir também, utilizar a ciência, utilizar o seu conhecimento para promover o aperfeiçoamento das raças. Ou será que isso interferir na lei natural? Querer interferir na vontade divina? Vamos ver? Vocês não estão lendo na frente, não, né?
Agora eu vou falar com a Fran, você só põe a pergunta. A resposta eu vou perguntar para saber o que cada um acha. Então, vamos lá. Mas se eu li na frente, vocês podem ler, né? Por que não? Temos os mesmos direitos, né? Então, vamos lá. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de Deus, de que Deus se serve para atingir seus fins. É o que a gente sempre fala. O homem, Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, quando a gente pede um auxílio a Deus, aparece alguém para nos ajudar. Então, isso está muito claro, não está para todos nós? Que Deus nos responde através de suas criaturas. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, quer dizer, desde que a gente destruir, não, mas construir, aperfeiçoar, melhorar, procurar curas para as doenças, mais bem-estar para todos, mais condição de melhorar a alimentação, de melhorar o conforto, tudo isso é benéfico. Buscar recursos para que a gente possa se dedicar mais tempo ao nosso aperfeiçoamento espiritual, por que não? Né? Que nós não podemos, lembrando da mensagem inicial que ele leu, é termos a cobiça, a inveja, querer passar na frente dos outros, querer mais que precisamos, aí não. Mas mover todos os meios necessários para aperfeiçoar o homem é lícito. Deus está dentro da vontade, agrada a Deus. Tá claro? Vê se eu estou interpretando certo aí, hein? Senão eu vou falando aí, estou falando tudo errado e vocês não estão me corrigindo. Podem corrigir. Vamos passar para 693? Ah, não, ainda é 692A. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos, isso não lhe diminui o mérito. Então, ele fala, a maioria das vezes, o homem vai promover a melhoria das raças, recursos, meios, vai trabalhar para isso, para se beneficiar. Isso que ele está dizendo aí. Ou para ganhar mais dinheiro, para enriquecer, ou para ser elogiado, para ser valorizado, para ter títulos, ou para se sentir que ele é melhor que todos, que ele é capaz. E aí passa a ser o interesse pessoal. Será que isso não diminui o mérito? Agora ele foi fundo, né? Então, ou seja, será que a intenção daquele que promove a melhoria da raça humana conta? E aí ele responde. Quer falar antes, Fran? Fala, pode falar. Eu queria entender o que é a melhoria da raça. Eu não entendi. A melhoria da raça é aquilo que você falou. Nós vamos tendo corpos mais aperfeiçoados, mais recursos para viver mais tempo, longevidade, vamos tendo tratamentos que nos ajudam a ter qualidade de vida melhor. Isso vai promovendo as melhorias de raça. Porque você vai lembrar que há cerca de, 600, 700 séculos, 7 séculos atrás, as pessoas tinham um tempo de vida na Terra muito menor. E a gente está vendo
que o tempo de vida vai aumentando, ou que é a longevidade, e também a forma pela qual nós vivemos. Quantos recursos a gente já tem, isso vai melhorando a raça. Nós vamos aperfeiçoando. Mas eu não consigo vincular esses recursos para o aperfeiçoamento da qualidade de vida do ser humano, em geral, eu não consigo associar a coisa de raça. Entendeu? Mas as células também vão modificando. À medida que você vai fazendo tratamentos, as células vão se tornando mais resistentes. Elas vão se aperfeiçoando. E quando a gente vai reencarnar, a gente vai tendo corpos mais aperfeiçoados. Eu ainda não consegui vincular isso nessa separação de raça. A gente vai encontrar até na nutrição das gestantes uma mudança que auxilia na chegada dos bebês. Isso tudo eles já vão tendo corpos mais elaborados. Mas não seria ali o ser humano? Por que fala de raça? É isso que eu não estou entendendo. A raça humana, a raça, o que a gente viu que é a raça que a dona Hélida leu lá no Google? É a característica física. De raça. Lembra que ela leu lá no Google? Pois é, mas o branco não está ganhando mais tratamento, vamos dizer assim. O branco lá da época primitiva, ele não é o mesmo branco de agora, não. Já mudou. O negro da época primitiva, da África primitiva, não é o mesmo de agora. Tá. Diferente. Primeiro, já nem existe mais essa pureza. Pois é, eu acho que é essa questão. Porque raça pura, que vou dizer assim, que não tem mistura, miscigenação, a gente praticamente não tem isso mais, né? Talvez os orientais, né? Mas aí, essa mistura de raça vai criando novas raças. Novas raças. Não necessariamente mais aperfeiçoadas. O que vai gerando o aperfeiçoamento são todos os recursos de alimentação, de, por exemplo, tomar uma água que não é uma água contaminada, de utilizar recursos de luz, de tudo que a gente vai tendo, e também da espiritualização nossa, vai criando, dando recursos para que o nosso sistema celular, nosso sistema endócrino, nossos sistemas, os vasos sanguíneos, o circulatório, tudo vá se modificando, inclusive o cérebro. Inclusive, porque o nosso campo vai mudando, o nosso campo mental. É um conjunto de ações que vão promovendo. E mesmo que o homem utilize de meios, hoje a gente tem vários tratamentos que eles promovem o equilíbrio celular. Não, tudo bem. Eu ainda estou batendo nessa questão aí de raças. Parece que assim, cada uma está recebendo um tratamento diferente, sabe? Acho que a dona Hélida queria falar alguma coisa, às vezes ela ajuda. Talvez acho que eu não consegui me explicar direito na minha dúvida. Dona Hélida. Não, eu acho que você está confundindo raça humana com raças específicas, branca, amarela. Isso aí, essas características, elas estão vindo de acordo com o meio em que elas nascem, que elas vêm à Terra. Entendeu? Aí vão tendo as características, o olhinho puxado, o outro lado mais grosso. Isso é diferente. Aí está falando da raça humana. É o geral, é o conjunto. Aparelho digestivo, isso. Não está no plural, dona Hélida. Cabeça. Oi? Está no plural, a melhoria das raças. Desculpa, eu não entendi. Eu falei alguma coisa que não entendeu? Não, é que não está falando a melhoria da raça humana. É exatamente esse meu questionamento. Está falando a melhoria das raças. Mas aí são as raças no tempo. São as raças no tempo. Porque aí o que acontece? Essa diferença de raça é só por causa do lugar em que nascem, que habitam. Aí essas características diferentes nas raças, mas toda a raça humana
ela não é constituída de cabeça, tronco, membros, aparelho digestivo, todos têm a mesma construção física, não é isso? Só difere as características que vêm as raças, por exemplo, elas nascem todas na Ásia, aí vem com aquela característica, mas todas é raça humana. A raça humana ela adere à característica daquele lugar em que nasceram, isso pelas condições climáticas e tudo. Mas o que aí é ilícito, que o homem, por exemplo, que venham, né, é colocado na Terra espíritos que vêm para evoluir a ciência. Então, o que acontece? A gente vai cada vez se melhorando mais, né? Procurando, como tem as vacinas, não vem? A ciência não está evoluindo. Isso é o quê? É o esforço para a melhoria da raça, né? Dos que habitam aqui a Terra, né? Porque, às vezes, também nós vamos ter que ver como foi essa tradução de raça assim, generalizada, quando ele perguntou, né? Não sei como era a ciência naquele tempo que fazia essa diferença que hoje nós fazemos questão, né? De dividir, né? Eu acho que antes era mais ou menos, era menos assim, diferença de raças, né? Acho que era, não sei, eu que não sei não. As raças vão se alterando no tempo. Elas Isso, já né? vão se modificando. Pela característica dos Aí, lugares em que nascem, né? lugares e época. Isso, a Terra está evoluindo geograficamente, tudo, o clima. Eu já vou passar a palavra para a Cecília para ele. Eu já encerrei, hoje eu estou falando demais. Obrigada. Cecília. Então, eu acho que eu entendi a dúvida da Fran em relação ao plural, né, de raças. É porque, na verdade, as perguntas foram feitas pelo Kardec numa época em que ele não tinha ainda essa visão de espiritualidade, né? A visão era muito materialista mesmo. E quando ele pergunta de raças, é porque eu falo que não é muito diferente de atualmente, porque ainda é assim, né? A parcela da raça humana que habita a Terra, ela é dividida materialmente falando em raças mesmo. Raça indígena, negro, oriental, ocidental. Nós ainda fazemos essa distinção, né? E vemos ainda uma luta dessas sub-raças da raça humana, habitantes da Terra, em se impor enquanto raças importantes nesse planeta, né? A gente vê isso, essa luta de minorias, enfim. Imagina isso na época do Kardec, em que o preconceito, a escravidão ainda era maior, o preconceito era maior, a discriminação era maior, né? Eu não vejo muita diferença, mas ela existe, essa diferença. Então, quando ele pergunta das raças, esse desenvolvimento, porque ela é diferente mesmo das nossas raças materiais, considerando os encarnados, né? Há essa diferença. Existem raças mais desenvolvidas do que outras. A gente encontra ainda tribos na África que beiram ao primitivismo. Nós ainda encontramos no Brasil determinadas tribos indígenas que beiram ao primitivismo ainda, né? E, claro, cada uma vai evoluindo gradativamente. Então, essa distinção que eu acho que o Kardec fez ali, e que os espíritos respondem dizendo que elas vão se evoluindo gradativamente, foi nesse sentido. Porque há uma diferença mesmo, né, de evolução, mesmo material, de uma raça para outra, né? A tendência é isso diminuir e acabar? A tendência é.
né? A coisa ficar mais igualitária, até mesmo porque todo mundo vai evoluindo. Ninguém... Eliette, já vamos te dar a palavra. Só um minutinho, Eliette, só um minuto. Então, eu acho que eu entendi a dúvida da Fran, porque ó, raça humana é raça humana. Mas, na verdade... Mas os habitantes da Terra, eles são uma parcela dessa raça que está encarnada. E que se divide em raças, sub-raças mesmo, entre nós. Tem a raça desencarnada também, tá certo. Agora, agora, olha só, o objetivo do Kardec não foi dizer se era raças, a preocupação dele era saber se quem promove esse desenvolvimento com interesse pessoal, se é válido ou não. É isso que ele quer saber. Porque o que importa é a pergunta. Eu já vou passar a palavra para a Eliette, tanto que ele fala assim, que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Então, se é uma raça, se a raça está evoluindo, são várias raças, se o termo, isso não é que é o importante, isso é forma. O que importa é que o progresso se realize. E mesmo que a pessoa que promova isso, ou o grupo de pessoas que promova isso, não seja por interesse pessoal. E o problema é de quem está promovendo com interesse pessoal, mas que as raças vão se beneficiar. Cabe lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então, o cuidado, a luta para melhorar as raças, a condição de vida, promove o progresso das pessoas. Que é isso que importa. Agora, Eliette vai falar que daqui a pouco a gente tem que pensar. Eu vou ser bem rápida aqui, porque essa questão das raças que a gente está questionando, aqui tem também, numa parte ali desse estudo que nós vimos, que eles dizem que tanto as raças animais e vegetais, eles deveriam também ter uma evolução. E aí, logo abaixo, ele coloca que o homem foi o instrumento escolhido por Deus para que forme essa evolução, que seja capaz de haver dessa evolução. E isso se dá, quando a gente vai ver lá embaixo, independente dele fazer, começar a se evoluir, começar a querer também se beneficiar com isso, mas isso vai também levar as outras raças também buscarem uma evolução, ser evoluída. A gente vê, no período da pré-história, não só o homem, como aqueles animais foram se evoluindo, foram passando pelas suas fases. Então, nesse caso nosso aqui, que a gente está fazendo, está estudando, sobre essa evolução leva o homem leva a sua evolução à frente e, com isso, ele vai ajudar as outras raças que não estão ainda disponíveis, ainda não estão em condições, mas tudo vai ter uma evolução. Essa evolução, pelo que eu entendi, ela vai ser igual, não vai ser igual para todos, mas ela tem que ocorrer para todos. Exatamente. Seja a forma que for, do outro. Independente de cada um dentro do seu contexto, independente de cada um no seu momento, e isso porque o nosso mundo ele tem que evoluir. A gente não pode viver somente naquilo do que a gente vê agora e acabou, não. A gente tem que buscar cada vez mais uma evolução pessoal, funcional, seja lá o que for. Nós sempre temos que estar buscando. Às vezes é difícil, às vezes a gente para um pouquinho, às vezes mas a tendência é essa. Exatamente. Então, quando a gente ajuda os índios, os africanos primitivos, que ainda têm características primitivas, a evoluírem, estamos promovendo o progresso e a evolução de todos e a nossa também. Né? Isso mesmo. Muito bom, gente. Nossa, essa questão de raça. Vamos na raça. E vamos, então, agora ajudar também
aqueles que estão sofrendo. E muitas vezes a gente pensa só naqueles que estão sofrendo, que estão próximos de nós, né? Mas tem muita gente mesmo, nesses povos primitivos, que precisam de vibrações, de consolo, de incentivo, de encorajamento, né? E aqueles que estão lutando para ajudá-los também precisam. Então, vamos pedir por todos,